Marcelo gasta 24 minutos para ir andando de casa até o ponto de ônibus, ou 12 minutos, né? Se for correndo. Ele sai de casa andando às 15 horas para pegar um ônibus às 15h30. No caminho percebe que esqueceu a carteira e volta para casa correndo. Ele perde 3 minutos para encontrar a carteira e retorna correndo para o ponto de ônibus, chegando exatamente às 15h30. A que horas Marcelo percebeu que estava sem a carteira? Então se liga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida, e vamos para a resolução. Então nós temos aqui que ele percorre certo tempo, né, que eu vou chamar de X, até perceber que esqueceu a carteira. Então ele volta e ele percorre outro tempo. Já que ele percorreu o tempo X andando, então ele vai percorrer o tempo Y correndo, né, de acordo com o texto. Então ele volta correndo. Ele gasta 3 minutos para encontrar a carteira e a partir daí ele corre novamente para o ponto de ônibus, saindo de sua casa até o ponto de ônibus. E diz aqui que quando ele vai correndo, ele gasta 12 minutos. Então ele chega às 3h30. Como ele saiu às 3 horas, ou seja, às 15 horas, e chegou no ponto de ônibus às 15h30, então o espaço de tempo percorrido foi 30 minutos, né? Ele gastou em todo esse trajeto, saindo até perceber que estava sem a carteira, X minutos, mais Y minutos voltando, mais 3 minutos para encontrar a carteira em casa, e de casa para o ponto de ônibus. De acordo com o texto, quando ele sai correndo, ele gasta 12 minutos, né? E ele foi correndo, né, para pegar o ônibus, chegando exatamente às 15h30. Então ele gastou 30 minutos nesse processo, né? A soma desses minutos aqui, do X com Y, com 3 e com 12, é 30. Mas você vê que a velocidade dele no primeiro trajeto, uma certa distância sobre X, né? Essa é a velocidade dele andando. E a velocidade dele correndo, ou seja, quando ele volta correndo, é D sobre Y. Essa distância, que eu vou chamar de D sobre Y, né? Pois quando ele saiu de casa até lembrar que esqueceu, até perceber que esqueceu a carteira, ele percorreu X. Ele percorreu a distância D e o tempo X. E para voltar, ele percorreu a mesma distância D e o tempo Y. Então, no primeiro momento, ele percorreu com velocidade V1, que é a velocidade em que ele anda. E no segundo momento, para voltar e pegar a carteira, ele percorreu a velocidade V2, né? A velocidade em que ele corre. Então existe uma certa relação entre o V1 e o V2. Nós temos no texto que de casa até o ponto de ônibus, ele percorre certa distância, que eu vou chamar de DTIL, e que a velocidade dele andando é igual a essa distância sobre 24, né? Também nós temos no texto que a velocidade dele correndo é essa distância da casa até o ônibus sobre o tempo que ele gasta, que é 12 minutos. Então, fazendo as igualdades necessárias, nós temos que DTIL sobre 12 é igual a D sobre Y, e que DTIL sobre 24 é igual a D sobre X, né? De acordo com o que a gente vê aqui acima. A velocidade dele andando e a velocidade dele correndo. Agora nós vamos identificar a relação entre X e Y. De acordo com a primeira equação, nós temos que X vezes o DTIL é igual a 24D. E de acordo com a segunda, nós temos que Y vezes o DTIL é igual a 12D. Então, sendo assim, nós podemos tomar essa primeira igualdade e essa segunda igualdade e fazer um quociente, ou seja, o X
vezes o dtil sobre o y vezes o dtil é igual a 24d sobre 12d. Então posso cancelar o d com o d e o dtil com o dtil. E eu terei que x sobre y é igual a 24 sobre 12. Então é igual a 2, ou seja, o x é igual ao 2y. Mas no início nós tínhamos que x mais y mais 3 mais 12 é igual a 30. Como o x é igual a 2y, então vou substituir. No lugar do x eu coloco 2y. Então eu terei 3y dando igual a 30 menos 15. Ou seja, 3y é igual a 15. Daí o y vai ser igual a 15 dividido para 3. Ou seja, o y é igual a 5. 5 minutos, né? É o tempo que ele voltou a partir do momento que ele esqueceu para pegar a carteira. Mas o tempo que nós buscamos é o tempo em que ele esqueceu a carteira, que ele levou para esquecer a carteira, que será 2 vezes o y, ou seja, 10 minutos. Ele levou 10 minutos para esquecer a carteira. E já que ele saiu às 15 horas e levou 10 minutos para lembrar que esqueceu a carteira, então ele lembrou às 15 horas e 10 minutos, ou seja, o item B, 15 horas e 10 minutos. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida. E valeu, até a próxima.